Bom, já é um assunto complementar, né, às aulas anteriores. Para quem já entendeu, pode até parecer repetitivo algumas coisas, mas eu estou focando quem está chegando agora, né? Então, o que seria o antes de Deus, para quem se pergunta? Nós somos a coerência já completa, certo? Se procurando. Nós exigimos a coerência, exigimos que faça sentido, porque tem que refletir, ecoar com o que somos para sentir alívio. Nós já temos aqui uma base, eu sou isso. Você não aceita menos. Você quer a verdade, você quer o nexo, você quer a felicidade. Você quer que faça sentido, que seja simétrico, que seja equilibrado, né? Então você já é esse equilíbrio se procurando. Você não aceita menos, você quer isso. Você é essa verdade se procurando, você não aceita menos. Você é a coerência, o nexo, o sentido se procurando, você não aceita menos. Você vai procurar até ter, até se satisfazer com isso, né? Então, preciso fazer essa barba, né? Tô parecendo um rabino daqui a pouco. Então, o que acontece? Quando você questiona o ambiente espaço-temporal, você está olhando limitadamente para você. Você é a coerência absoluta, querendo a resposta que te satisfaça, que te abocanhe. Você quer uma resposta que seja maior que você, que te contenha. Porque senão você vai perguntar, ué, da onde? Mas e para onde? Então, quando você pergunta de onde veio Deus, né, o que havia antes, né, para onde vai, você já é essa coerência completa se observando internamente, né? Porque se você concebe um Deus, ó, quem é Deus? Deus a plenitude, o todo. Você já está limitando pela tua cognição aquilo que representa o todo. Então você é o máximo desse todo que você pode conceber. Então você já exige um Deus que caiba em você quando você quer entendê-lo. Quando na verdade você quer sentir um Deus que te abocanhe para você falar, agora sim, não tenho perguntas. Mas na lógica, na prática, não. Você quer entender esse Deus, você quer abocanhá-lo. Aí você vai sobrar um pouco de você, esse que observa e falar, entendi. Então, caramba, tudo aquilo, a plenitude de Deus coube em você. Aí vai ficar alguma coisa aqui faltando. Mas e isso? Você vai perguntar. Então você tem que entender que o Deus completo inclui você e inclui a chance de observá-lo, a imagem e semelhança, externamente. Então já é lógica e sensação. Você é aquilo, porém quando percebe, está fora. Né? Porque não pode ocupar o mesmo espaço. Então, já é 2. E aí? Aí um ponto orbita o outro, né? Aí você já tem o 3 ali, que fica no meio termo, e assim vai, né? Todo desenho simétrico. Então o eu é uma coisa plena, o eu é o todo. E Deus é o eu compreendendo a si mesmo e se remodulando, né, no espaço-tempo. Mergulhando em si mesmo para manter o passo a passo que o fez receber todas as respostas possíveis dentro daquela dança simétrica. Então para todo lado é o mesmo lado, é o escuro, certo? A não ser quando ele observa o seu passo anterior para dar o próximo, criando assim a simetria, todo lado dá no escuro, dá no nada, dá na morte e volta para o mesmo momento. Que é querer ser cuspido para o nada. Você não aceita ser o nada, agoniza, desespera. O nada se divide em 2, se quebra. Ele se analisa, ele se vê, sou nada. Se ele é nada, sente o tudo. A fagulha de pensamento vem antes da sua ausência. Né? Então, mas se era nada, de onde veio? Esse nada já está sendo observado por aquilo que chegou, por aquilo que é. Né? Então, quando você vai constatar de onde para onde, você já está falando de tempo e de espaço. Você já está falando da dança, do passo a passo, do caminhar da luz frente ao escuro. Né? De onde, olha lá, o tempo e espaço. Para onde, quem, quando, como. Você já está no tabuleiro de terceira e quarta dimensão. Né? Tabuleiro espaço-temporal. Deus inclui as possibilidades quânticas. Né? A cognição ali feita pela simetria eterna e que te mostra um caminho possível. Porém, para você fazê-lo real, você precisa interagir com ele. Então é como olhar os fótons, os elétrons, as micropartículas. Elas são, não dá para discordar que elas são. São. Você sabe suas possíveis danças, onde elas estariam. Sim. Mas para fazer estar, você precisa interagir. E essa interação que vai definir. Né? Então isso já é física quântica, isso é alquimia antiga, isso é a realidade. Né? Então, quando você vai perguntar a respeito de espaço-tempo, de Deus, de onde para onde, você já está mergulhando em você mesmo e já está observando aquele processo interno, porque para fora não tem. Você já é o absoluto, né? Já é a totalidade daquele que questiona. Já é o movimento em si. Então quando você fala de onde, para onde, quem, o que,
você já está num ritmo mais acelerado, né? Já observando todos os passo a passo anterior, né? Os passo a passo anteriores ali para questioná-los. Então você já está no depois. Você já é a consequência. Se sentindo causa. Ômega encontrando alfa ali, você, opa, sou eu que faço, eu que sei, eu que sou, eu que pergunto, eu que entendo. Quando na verdade você é só uma consciência flutuando sobre os processos espaço-temporais aqui, ó. Esse que pergunta está flutuando sobre o reino animal, que teve que antes, né, se alimentar. Né? Antes manter suas emoções estáveis. E esses animais antes tiveram que manter aí o seu reino vegetal estável. Teve que mantê-los ali também estruturados no reino mineral. Então, o reino mineral também teve que se manter estruturado no reino atômico. E assim, essa estruturação possibilita o desdobrar superior, por assim dizer, né? Então, graças à dança simétrica dos átomos, os minerais podem se agrupar. E aí eles têm um tabuleiro, um eco mais profundo, né? Uma sala maior, um labirinto maior, para dar tempo de se questionar. Um monte de perspectivas se somando, né? Aí já o reino mineral já transborda para o reino vegetal, porque o monte vai para a mesma direção. O monte entende os ritmos bases da movimentação anterior. Isso é o que? Interagir com os elementos. Isso vai se juntando, se agrupando, né? Aí já se movimenta em grupo. Aí é o que? Já é um animal, né? Já passando pelos insetos ali, né? Vão se movimentando em grupo e viram um animal. O que é um animal, se não um monte de insetinho andando em grupo? Um monte de célula, um monte de molécula, um monte de vegetal, um monte de mineral. E aí vai, né? Os animais se entendem, se compreendem, né? Interagem entre si, posicionando as emoções em suas devidas espécies. E assim a consciência flutuando sobre ela consegue percebê-la, né? Consegue domar a fúria, consegue domar o amor, a emoção, a velocidade, né? A tristeza. Todas as interações teatrais estão ali nos animais já, quase em nós. E a soma deles é essa observação plena, imagem e semelhança do todo, que já é o ser humano, que é a obra em si, porque depois do ser humano você já vai para o reino dévico, aí você já está de novo no átomo lá embaixo, na dança simétrica, só que olhando de cima. Lá em cima, cada pontinho, cada cor, cada uma das 12 cores vão ser 12 deuses lá em cima. Opa, entendi a essência, entendi o que sou. Né? Ali embaixo o vermelho se movimentava assim, o azul assim, não sei porquê, não sabia porquê. Era um padrão, uma simetria intrínseca, um comportamento, uma emoção inerente a cada cor, e eu não sabia porquê. Aí ele se redobrando, se observando, dando eco bastante para ver seus movimentos, né? Foi pro reino mineral, foi pro reino vegetal, animal, humano, e aqui no dévico, né? Estou profundo bastante, né? Já acumulei, já redobrei aquilo para conseguir entender toda aquela dança. Voltei a mim mesmo. O eco, ele passou, criou um labirinto tão grande que ele consegue se observar, se alcançar antes dele se desfazer no escuro, antes dele perceber. Então aí ele se manipula, vai mantendo o eco se movimentando. É isso que a consciência quer. Manter a luz clareando o escuro, tendo surpresas, tendo novidades. Aí isso cria o tabuleiro espaço-temporal. Toda a cognição mental acontece lá dentro. A luz precisa se manter em movimento. É isso que é um átomo. É isso que é um sistema solar. Os pilares caminhando, mantendo um núcleo que os mantém em união. Assim eles são. Porque sem um aos outros não teria perspectiva, não teria movimento, não seria. Por isso que o mínimo ali é a observação, né, e a dualidade gerando movimento, que já criou um tabuleiro espaço-temporal que é. Né, e aquele movimento ali, ele vai se intensificando, criando pequenos tijolinhos autossuficientes. Né? É um átomo sistema solar. Uma dança de perspectivas que conseguem resumir um mesmo centro e, portanto, unir suas diferentes percepções, seus diferentes momentos num só. Esse é o átomo, mas você tem uma força. Isso é um tijolinho, esse é o sistema solar. Né? O átomo com suas 7 camadas, seus intervalos ali, com 12. O sistema solar com seus 12 corpos. Né? As 12 cores, os 12 tons. Isso é tudo. Esse é o tabuleiro da cognição. Esse é o movimento da luz. Em torno dela mesma, a única maneira de se movimentar, porque todo o resto é vazio, é escuro, é nada, é agoniza, destrói, desfaz. Então o movimento ele cospe, ele de maneira plena e perpétua, é exigido que o movimento não cesse. Não dá, porque se ele cessa, volta a nada e nada cospe para fora. Nada se vê, só nada. Então, opa, aqui não é, movimento não cabe no nada. O nada obrigatoriamente gera um movimento. Essa dualidade já é o máximo do entendimento cognitivo que a gente pode ter. Por isso que a Trindade divide Deus em 3. Porque Deus é o absoluto, o movimento pleno, não cabe no espaço-tempo. Quando você traz para o espaço-tempo, ele já se faz absolutamente em 3, que é o mínimo da percepção. Né? 2 ângulos, 2 opostos e aquele que observa. Senão não há movimento, não há correlação, não há cognição. Quando você vai entender Deus, você tem que entender o fluxo, o giro, que seria o Espírito Santo, né? E os 2 lados daquele fluxo. Né? Porque